Então fala, galera. Bom dia. Tá no ar mais um episódio do podcast Papo de Obra. 4º episódio, não é isso? Vocês vão marcando lá, né? 1, 2, 3, 4. E esse podcast que é um espaço totalmente dedicado para a construção civil, onde é que a gente fala sério, mas com leveza sobre tudo da construção civil, sobre obra, onde a gente vai se aprofundar, onde a gente tem recebido aqui convidados muito especiais e não é diferente. Hoje a gente vai apresentar aqui os convidados que estão aqui conosco, que já tomaram água, já derrubaram água, já tomaram café, já pediu para dobrar café. O povo dá trabalho, gente. Já descobri aqui que uma é lutadora de Muay Thai, tem nada a ver com obra. Enfim, vamos ver se a gente vai falar sobre isso. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal, compartilhe. Esse é um espaço totalmente dedicado para a construção civil em Tangará da Serra, região. E hoje nós temos a alegria de receber aqui 3 pessoas muito especiais, 3 profissionais que são referências naquilo que fazem. Deixa eu tomar uma água. Quem que riu aí? Foi você, Alana? Alana, ela ri, ela fica preocupada. Tá afogando. 3 profissionais que são referência naquilo que faz, naquilo que entrega dentro da construção civil, mas ali voltado para a arquitetura. E hoje a gente tem muita pergunta legal que está nesse roteiro, que a gente está lendo agora esse roteiro só agora, mas vai fluir aqui com certeza uma conversa muito legal. Juliane, ou Juliana, tá certo aqui? Juliane Paz, fundadora da Casa Piqui, arquiteta com mais de 25 anos de experiência, que trouxe sua bagagem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Tangará da Serra. Vai falar um pouquinho, né? Por que ela veio para cá? Veio fugida? Veio corrida? Por que ela veio? Por que ela está aqui em Tangará? Maurício da Lastra e Giovana, fala o seu sobrenome. Vaz. Eu ia falar Wais. Fala tão fácil, escreve tão difícil, mas é Vaz. Pô, esse cara não estudou, cara. Enfim, né? Da Arc 3, um escritório que vem se destacando com projetos personalizados, né, que equilibram funcionalidade, beleza, durabilidade e mais um monte de coisa que eles vão falar aqui. Então, sinceramente, agora, né, tirando todas as brincadeiras aí iniciais que a gente faz para dar uma quebrada, né, de gelo, né, que dar não umas quebra, engasgadas não aqui. funcionou até agora. Mas é uma honra para nós mesmo receber vocês. A gente leva muito a sério, né, esse trabalho que a gente está fazendo, de abrir esse podcast para quê? Para a gente discutir, para a gente ver quem falar, para gerar os cortes aí no Instagram. Não, muito mais do que isso. Para fomentar a excelência. Então, nós queremos, com os convidados, né, que vêm aqui, inspirar aqueles que vão entrar no mercado e tornar a excelência algo comum. Seria maravilhoso se isso viesse para a construção civil, a gente mudasse a realidade da entrega de prestação de serviço, e no ramo de vocês isso cairia muito bem. E vocês estão aqui porque são referência no que fazem. Juliane, quem é você? Essa pergunta é terrível. Não, é terrível. terrível. A gente começa por a onde chorar. que eu começo? A pessoa, então, eu nasci. Não é isso. Não, quem Mas é fala você? o que vem na sua cabeça, assim, ó. Quem é você? Como você se apresentaria? Como você me apresentaria? É. Meu Deus. Vai lá, você consegue. Gente, esse tipo de pergunta é terapia, é não horrível, é? exatamente. Começa a chorar. Terapia, caixinha de lenço, cadê? Não, quem sou eu? Então, eu sou uma pessoa, que nem diz o outro, bem fácil de se adaptar, praticamente uma samambaia, onde você pôr eu como vou, entendeu? Legal. E eu vou cortar essa pergunta sua, que é muito complexa. Mas por quê? Deixa eu abrir um parênteses. Por que eu venho essa pergunta? Não é a primeira vez que eu a faço. Porque quando as pessoas nos conhecem como profissionais, é que a gente está aqui porque a gente tem a relação profissional. A gente está limitado àquilo que, né, as pessoas conhecem. Mas por trás disso aqui, tem o que realmente nós somos. Nós não somos aquilo que a gente faz profissionalmente. Isso faz parte de quem nós somos. E é muito interessante, eu como cliente de vocês, eu como alguém que admira o trabalho, para mim é legal. Eu acho que é uma das coisas bem interessantes do nosso trabalho, que é a gente poder se relacionar com as pessoas num tempo onde isso está escasso. Você conhecer o que está por trás. É mãe, é esposa, é filho, de onde que veio, por que está aqui, né? O que move, o que inspira, enfim. Então, quando eu te pergunto o que você é de fato, como você se enxerga, o que é mais importante, o que uma pessoa precisa saber de você para falar assim, agora eu conheço a Juliana. O resto, né, tá?
que eu sou... Primeira coisa que me define é ser mãe. Que a minha grande paixão é ser mãe. Legal. Né? E aí o resto gira em torno. A arquitetura, para mim, foi sempre uma paixão, mas não tanto a arquitetura de obra, graças a Deus, né? Os interiores. E eu vim para cá numa história muito engraçada. Eu estudei em Dourados, Mato Grosso do Sul, do pré até a oitava série. E essa turminha do pré da oitava série sempre foi a mesma. A mesma turma andou junto e a escola acabou na oitava e cada um seguiu o seu rumo. Eu me mudei para Campo Grande, inclusive, quando acabou. E depois de 30 anos, essa turminha se encontrou num grupo de WhatsApp. Começou a entrar um outro. 30 anos depois. Então, faz as contas quantos anos eu tenho. Eu não estou nem pensando nisso. Então, só... tá. Pensou assim, que se eu li, você fala assim, caramba! Fazendo a Você que conta. tá falando aí. Caramba! Pega uma calculadora aí pra Né? da Ju fazendo conta. 50 com muita honra. E aí, todo mundo entrou, eu tinha um ano de separada, me separei do meu primeiro marido, e aí eu encontrei um menino que eu achava ele uma graça, né, na escola. Falei, É agora. Você tá aí, né, fofo? Peraí. Eu adorava brincar. Queria brincar de pega-pega, ele só queria brincar de esconde-esconde comigo, entendeu? Porque eu era o cão de feio. Falei, mas é agora. E aí a gente começou a conversar, ele morando em Tangará, eu morando em Campo Grande. Ah, ele morava aqui. E aí a gente começou a conversar, enfim. Lá se vão quase 9 anos juntos. Caramba. Então, 3 anos, eu fiquei 6 anos, a gente ficou namorando à distância, porque eu também tinha meus filhos pequenos, queria vir para cá. Quantos filhos você tem? 2. Enzo e Pedro Inácio. E aí ele, né, e quando deu 6 anos, ele falou, bom, agora a gente precisa definir essa história, né? E aí eu falei, não, eu vou embora, então, né? Vou para Tangará. E aí eu cheguei em Tangará. No que eu cheguei em Tangará, eu precisava de um móvel, fui na Madeira Bonita, plim, plim. Vai passar. Olha lá, olha lá. Não, Sintonia, gente, total sintonia. Fui na Madeira Bonita, tchim, tchim. sintonia mesmo, hein? Que legal. E conversei com a Lu, precisava fazer um closet correndo, porque não tinha armário na casa que eu ia me mudar. Aí eu conheci a Cida. Aí a Cida me chamou para fazer o interior do quarto, dos quartos dela, né, da parte de interiores só. Eu fiz. Eu acho que ela gostou. Espero que tenha gostado. Também é. 6 meses depois, a Cida me chamou para ficar com a parte da decor, que estava dentro da Magrão. Queria uma sócia para isso. Eu não fui nem para casa. Eu respondi, eu quero. Legal. E aí eu cheguei em casa... Tem coisa que a gente não tem que pensar, né? Tem aí- coisa que já cai no coração ali. Isso eu já falei meu marido aqui. perguntou assim, o que a Cida queria com você? Outra obra? Eu falei, não. Eu fiquei sócia dela. Ele olhou para mim e falou, você é doida feito Batman, né, filha? Eu falei, aham. Não tinha como eu falar. Era assim, um segmento que eu amo, que eu adoro. E eu vi o tamanho que é e a estabilidade da Magrão dentro de Tangará, né? A gente avalia e fala assim, então, se tem algum lugar para eu ser sócia, que nem diz meu pai. Negócio ruim com gente boa é negócio bom. Negócio bom com gente ruim é negócio ruim. A nerd ali já notou, ele deu bugou a cabeça da Né? menina. Então, eu falei, vou fazer. Mas faz todo sentido, né? O quanto é importante você saber com quem você está. Com quem? Exatamente. Que volta para aquilo que a gente estava conversando, né? Quem são as pessoas, né? Ninguém faz negócio com empresa ou com CNPJ. E aí é que eu vim e fiquei. E assim, hoje, se você perguntar, você volta para Campo Grande? De jeito nenhum. Entendeu? Eu gostei muito de Tangará. Aqui é sua nova casa. Né? É sua casa, isso aí. Minha casa. Que legal, Ju. E essa é a história, como eu caí de paraquedas. A gente vai batendo papo a respeito disso. Giovana, Ai, ai. muito bom ter você aqui. Obrigada. Assim, o seu trabalho também nos inspira. E isso é sincero, né? Quando a gente tem um time por trás ali, quem que a gente vai convidar? Então, eu já tinha batido um papo com o Maurício a respeito. Falei, não, vocês vão lá para a gente poder, né, iniciar esse processo junto.
E você sabe que isso aqui é raro, né? Eu sei. Sabe? Que bom, por isso que eu tô Consegui a feliz. Giovana E aí, nesse... É presença VIP, né? Dá valor, porque meu filho falou, ó, não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Mas é legal, assim, que você, né, se sinta muito bem acolhida. E fala um pouquinho de você, do seu trabalho, de você, o que... Vou manter a mesma pergunta para não ficar injusto. Eu acho, né? Porque você já foi a primeira, você já se lasca, entendeu? Já pôs na fogueira. Não, e aí... Porque quando é a primeira, os outros já vão ter tempo de pensar. Pô, Agora deu... vocês filhos da mãe vier com essa pergunta, eu já sei mais ou menos o que é, né? Que dela já se baseia, mas fala aí. Né? Na verdade, é assim. Giovana é uma menina que nasceu na roça, Dentro né? da roça. Foi para a cidade, nunca pensou em fazer outra coisa a não ser arquitetura. Tanto que eu prestei vestibular para arquitetura, engenharia civil, direito e zootecnia. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas... E fui para o sonho que eu sempre tive. Então, eu sempre quis ser arquiteta e eu sempre segui. Nunca me vi fazendo outra coisa. Sou mãe, esposa, neta, filha. Tenho o Igor Arthur, que tem 15 anos já, né? Tinha sonhos de ter outros filhos, mas acabei... Passou, né? Hoje, tenho ele, tenho os meus sobrinhos, que também são meus, porque quem diz que sobrinho não é filho tá dizendo que não. Mas tenho, então, os 3. E tem as crianças. E tenho as crianças, né? As crianças são os meus 5 cachorros. E essa Meu semana eu Deus, adotei. 5. Adotei, não. Eu peguei um da rua para cuidar, fazer o tratamento dele. Atenção, gente, quem tiver cachorro e não tiver o que Mas eu já estou sobrando, doando o caramelo. nós vamos deixar no link a localização da Gente, eu casa tenho da 3, já acho que é Giovana. muita gente. Você passa lá na frente e joga pro dentro do quintal da Já- Giovana já que ela tá lá vai dentro do colher. escritório. Mais ou menos assim. Então, assim, eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser arquitetura. Gosto de obra, gosto do projeto, da concepção, gosto, né, da conversa com o cliente e gosto da obra. Né? Eu gosto ali da bagunça, da muvuca. A Ju já está, né? É interessante você falar isso porque, assim, o que eu já percebo? Dentro da construção civil, a gente vê que ramifica, assim, tem, né, 1000 possibilidades, né? E a arquitetura está inserida nisso. Então, tem quem gosta de obra, tem quem gosta de escritório, tem quem gosta de Sim. design, tem quem gosta... Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Já vai esse encontrando, casamento aí, né? exato. Da sociedade de vocês, mas é legal. Então, você gosta de obra. Eu gosto da do obra. pedreiro, de chegar lá, colocar... Entendi, legal. Entendeu? E assim, você vai aprendendo. É claro que eu não digo que o início foi fácil, porque não foi. Né? Ainda mais chegando uma mulher na obra. Na fase bruta da obra, entendeu? O povo não. Tem alguns que não gostam. Tem uns que você vai ganhando no decorrer, porque você chega... A primeira coisa que eu digo para todos, chegou na obra, chegou em qualquer lugar, dá um bom dia geral para a galera. A galera já vê que você não é aquela pessoa metida. Porque tem muita gente que olha para mim, e eu sei disso, Sim. né? Que fala assim, e a Giovana é uma pessoa difícil, olha a cara dela, entendeu? Mas não é. Quem me conhece sabe que a Giovana não é isso. A Giovana é uma pessoa bacana. É legal. Entendeu? Ela é legal. Ela é legalzinha, Dá uma assim. Mas ela tem essa cara dela é moa, como alguns dizem, né? Então, assim, eu gosto da fase da obra, eu gosto da concepção, eu vou... Né, pro acabamento também não tem essa dificuldade, mas eu gosto ali de discutir, isso aqui. A gente aprende todos os dias, né, indo para a obra. Então, essa é a Giovana. Você citou por ser mulher, você acha que existe ainda essa dificuldade por parte de receber uma ordem, um direcionamento no canteiro de obras, ou isso hoje em dia é mais tranquilo? Ainda existe. Não são todos, mas existe sim. Então, você precisa provar que você é capaz de estar ali para poder... Você tem que conquistar ali o time, né? Isso mesmo. Você tem que mostrar mais, assim, as poucas que eu fiz, né? As poucas obras que era mais só o projeto mesmo. Você tem que mostrar muito mais conhecimento de prática. Isso e mesmo. Para você convencer o pedreiro
que você Deixar mais tem, perto do microfone. que você tem know-how naquilo ali. Você tem a sabe o que capacidade, que você você sabe o que você tá está fazendo. É isso mesmo. Eu vejo que isso, assim, por um ponto é tranquilo, porque a gente vê realidades, por exemplo, quando tem engenheiros mais novos nas obras, também tem. Então, você vai lá, o mestre de obra está lá há 40 anos, chega um menino ali, né, um menino novo, chega ali dando uma ordem, então até ele... Então, você precisa ali conquistar ali o mestre, então, com competência que vocês têm de sobra, então isso eu vejo que rapidamente a gente Mas coloca as assim, coisas... a gente, com o tempo, a gente vai mostrando e vai alinhando, né, com a pessoa, com aquele que está ali com o pé atrás contigo, que você não quer dificultar a Você vida não tá ali dele. contra ele, né? Isso, você está o caminhando grande com centro ele, tá aí. né? Então, quando ele vê que você está ali para caminhar com ele, para a obra ter, né, o acerto, aí sim eles vão quebrando a guarda, entendeu? Mas são poucos, mas ainda existe, sim. Que legal, que legal. Maurício, O próprio. quem é você, meu jovem? Fala pra mim. Vamos lá. Bem, o Maurício é um guri do Paraná. Piá, o guri do Piá. Paraná. Nasci... Eu vim de Céu Azul, no Paraná, que é uma cidade pequenininha, né? E... Eu Não, o poderia que tem de me- paranaense, cara, sim. nesse Mato Grosso. Aqui não eu tá encontrei escrito. mais gente do Paraná Pois é. aqui do que no próprio absurdo. Paraná. Eu também sou paranaense. Mas, Aí, ó. exato. Meu Deus. Não, nossa história também é muito engraçada, mas depois a gente Isso chega aí, lá. não deixa passar. Mas não. a ideia é, se eu tivesse que descrever assim, quem eu sou, o que eu gosto, eu acho que eu me descobri na arquitetura. Eu acho que diferente da Giovana, que sempre soube que queria ser arquiteta, eu descobri que eu queria ser arquiteto fazendo o curso de arquitetura. Mas eu sou mais do que apenas a profissão, né? Eu acho que tem o lance Isso de aí. gostar de desafios. Eu sou uma pessoa que gosta de ser um pouco desafiada, gosto de sair um pouco da zona de conforto. Na verdade, eu gosto que me tirem da zona de conforto, que eu acho que isso é bom para renovar. Então, eu gosto de mudança, gosto de inovar. É por isso que eu tenho ele. Eu gosto tanto de desafio que eu gosto de praticar esportes, então eu sou... Já nadou quantos natação. km hoje? Hoje foi 1.100, mas é que eu tô começando a natação. Começando. Agora eu tô me preparando para uma meia maratona, minha treinadora tá me ajudando aí para a gente chegar lá. Ano que vem, se tudo der certo, uma maratona, então vamos devagarinho. Acompanhe o Maurício que a Dalassa coisa- no Instagram, não é só arquitetura. Na verdade, o meu Instagram é mais de treino do que Aí, de ó. arquitetura. Fica Então, nem sabe é que é esse basicamente triatleta isso. aqui. Não, pô, sou arquiteto. Mas eu poderia dizer que sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, em todos os sentidos, assim. Eu, além de arquiteto, também sou Massa. professor, né? Então, gosto de fazer, de ser professor, gosto de estudar, gosto de pesquisar. E não sei dizer o que eu gosto mais, então, se me perguntasse a vida de escritório ou a vida da academia, da faculdade, eu gosto das duas coisas na mesma medida. Intensidade. Talvez em algum momento eu vá ter que abrir mão de alguma coisa e aí eu vou me ver entre a cruz e a espada, mas a princípio a gente está conseguindo levar e está dando muito certo. Que legal, ó. Tá aqui arquiteto, especialista em iluminação e design de interiores, doutor em ambiente e desenvolvimento, professor universitário, corredor, nadador, triatleta, maratonista. Ficha longo isso aí. Meu amigo. Se o mercado ficar ruim num ponto, ele vai parte para Vou outro. Ele parte para o outro, isso mesmo. Como é que nasceu a Arc 3? A Arc 3, ela veio num momento, assim, eu não sei quem teve de fato a iniciativa, talvez eu tenha manifestado uma intenção, Responde mas primeiro o seguinte, desculpa a gente. Quem que manda lá, você ou a Giovana? eu Os acho dois. que os dois não tem um... A É gente por isso tem- que a gente A dá resposta foi certo. tem uma bonitinha, boa- né? Foi uma pergunta para, tipo assim, né? Dar uma... Pra dar um não, esquentado. quebrar o- Tipo não, assim, o negócio aqui, foi- então, nesse esquentar podcast os acabou de dois acabar e Arc tal. 3, né? Mas Você que é essa- alemoa, o povo já acha que você é a brava, então, sei lá. a gente sempre... eu acho que cada decisão compete a um. Então, tem coisas que eu acabo tomando as rédeas e a Giovana acata, às vezes, se Vice-versa. contradizendo ali, aceitando, mas não querendo. Só que ela entende que é pelo bem do Isso. escritório. E eu também, eu entendo que tem decisões que ela tem que tomar e eu só acompanho. E a gente entende o escritório como uma coisa só. Então, não é o Maurício ou a Giovana. Embora muita gente
Nem associe tanto o nome do pense, escritório a gente. Associe mais o arquiteto Maurício e a arquiteta Giovana. Mas a gente entende que é o escritório. Então, as coisas que eu acertar ou errar também são erros e acertos da Giovana. Isso é natural. E para você que está em casa para entender o que é legal numa sociedade, é fundamental que as funções elas sejam distintas. Né? Vocês não façam ali as mesmas coisas, né? Salvo em situações muito particulares onde isso dá certo. Mas quando se tem respeito, quando não se tem vaidade, quando um torce pelo crescimento do outro. Exato. Eu já vi de perto sociedades darem errado, porque assim, eu estou incomodado com o quanto aquele ali está à frente. Então, é muito bom quando tem maturidade, quando se tem respeito, o carinho para extrair o melhor do outro. Então, se a gente acertou todo mundo. Se a gente errou todo mundo. São pessoas distintas. Com toda certeza, você pegar uma mesma situação, Deus, né? você faria de um jeito e a Somos Giovana diferentes. faria do outro. Como em todo relacionamento, Sim. né? Seja de amizade, seja amoroso, seja um casamento, seja uma sociedade, se não houver uma renúncia, eu preciso recuar para poder... Não dá certo. Fale dali na esquina. Então, com certeza, se a sociedade de vocês gera, né, e olhando de fora, gera, né, essa inspiração, gera essa confiabilidade naqueles que confiam no trabalho de vocês, é porque isso ali dentro dá certo. Certamente vocês têm dificuldades, certamente vocês já divergiram, certamente vocês Com têm. certeza. Isso é natural, mas eu acho que é isso que dá esse gás, essa vontade de acertar e deixa vocês sempre fora da zona de conforto, porque estar com sociedade é Estar fora. estar fora da zona de conforto. Isso mesmo. Né? Então, se eu quero fazer do meu jeito, eu faço sozinho do meu jeito, não aceito a opinião de ninguém, eu fecho aqui, quem manda que sou eu e eu levo. Exatamente. Né? Então, muito respeito por vocês nesse sentido. E aí, continuando, eu te cortei, eu tenho essa maneira de cortar os outros, né? Não. Mas sobre E aí nasceu o Arc 3, há quantos anos? Ele surgiu em 2014. Foi feito um convite para a Giovana. Eu conheci ela a partir de outro escritório que eu prestei um serviço. A Giovana trabalhava no escritório. E a gente foi conversando e aí que vem a nossa história interessante. Ela formou na mesma faculdade que eu, só que quando ela saiu, eu entrei. E a gente foi se encontrar aqui. Então, foi ali que começou uma espécie de conexão, assim, de saber que a gente tinha algum vínculo, talvez institucional. Isso, ali mais uma vez, assim, algo além da profissão que Exato. conecta vocês. Porque Exato. muitas vezes falam, nossa, que interessante isso, né? Então, isso aí liga alguma coisinha aqui dentro e fala... E né? assim, eu lembro, eu estava apresentando meu TCC e eu lembro de passar pelo Maurício nos corredores, entendeu? Porque eu sou muito fisionomia, gente, eu posso não lembrar nome. Maurício sabe, porque volta e meia ele, Giovana, Os nomes de todo mundo. ajuda, entendeu? Mas fisionomia eu lembro. Então, assim, eu lembro de passar por ele. E aí, quando ele chegou aqui, que eu trabalhava, né? Aí eu falei, mas eu conheço esse guri, Piá. né? Esse piá. Eu conheço ele. Da onde? Aí até que eu encaixei ele. Aí eu comentei com ele, que ano que você entrou na faculdade? Eu falei, eu tava saindo, né? Então, assim, é legal isso. Muito, muito, muito legal isso. Porque E aí- isso conecta, né? Sim. E aí surgiu, né? Eu trabalhava já há 3 anos no escritório, só que chega um momento que você quer mais, né? Você quer sair da zona de conforto. E aí o Mal também estava trabalhando com escritório, e aí um dia ele... Giovana, eu estou passando aí na tua casa, depois das 7 horas da noite, eu acho. Tem uma proposta. Vamos? Bora ali sair da zona de Vamos. conforto. Sem E aí- pila no Vamos arrumar um bolso. problema. Sem R$1. Vamos fazer uma dívida? A dívida foi com a minha mãe, que a gente pegou o cheque da minha mãe. Sempre tem um coitado que tem que Entendeu? bancar o sonho do camarada. Alguém tem que ajudar. Alguém tem que ajudar. Alguém tem que pagar o pato. E aí eu também cheguei em casa, falei pra mãe, vai acontecer isso, isso e isso. Só que não tem dinheiro. Olha, que Então, legal. inclusive, Aí agora eu preciso, Tô com um né, projeto aqui sensacional. que você nos financie. E aí a minha mãe sempre incentivou os filhos, entendeu? Porque eu tenho um irmão, então sempre incentivou. E ela falou, não, vamos, mas vocês têm que pagar. Sim, nós vamos pagar. E aí surgiu. E aí a gente decidiu. Aí nisso eu pedi conta, aí fiquei trabalhando 15 dias.
E aí o Maurício começou a reforma, né? Na medida do possível. Na medida do possível. Agora nós precisamos de dinheiro. Daí um passava um cartão aqui, o outro pedia um crédito ali. E assim nós fomos e abrimos o escritório. Nosso escritório tinha o quê? 6x10? A gente não tinha tudo isso. Jogando alto, era assim. contando a A gente copa. não tinha muita ambição, a gente só queria trabalhar. Isso. E acho que esse foi o grande segredo, assim, sabe? É. A gente queria trabalhar, e não queria ser famoso, não queria estar entre os, sabe? 10 mais. Disputando com a galera que já estava na cidade. A gente só queria trabalhar. Então, a gente abriu uma sala bem sem pretensão, assim. A gente, no começo, inclusive, a gente brincava de fazer projeto. A primeira semana foi basicamente isso. A gente desenvolvia projeto um para o outro, para destravar, para tentar... Né? Até que surge o primeiro cliente, a gente fala, pô, vamos fazer acontecer. E aí, a gente se dedicou em cima daquilo. E aí, dentro de um ano, a nossa perspectiva era ficar pelo menos uns 5 anos naquela sala. Que era uma sala pequena, perto da rodoviária. Era um aluguel barato que a gente conseguia arcar e, enfim. E dentro de um ano, a gente viu que o espaço não era mais suficiente, a gente precisava de mais e precisava amadurecer. A gente já estava com alguns clientes bem legais, assim, para atender. E o local, o espaço não comportava mais. Então, a gente viu a necessidade de mudança. Aí, de novo... Mudança sem muita pretensão, dentro das possibilidades. E, enfim, aí a gente foi evoluindo e avançando junto com o desenrolar da coisa, sabe? E agora tá naquele escritório lindo, né? Maravilhoso. Lindo. Chegamos no nosso... Por enquanto, Por no enquanto. nosso... Por enquanto. Mas que legal. Eu vejo, assim, como a ideia, e naturalmente a gente acaba inspirando. A gente às vezes acha que não, né? Mas a gente inspira pessoas que olham para o nosso trabalho. Quando a gente olha para a história de vocês, então, existe uma história por trás. Isso desperta. A paixão, né, de vocês, essa despretensão. Pô, vamos iniciar, vamos trabalhar. E, naturalmente, você vai conquistando. Isso é bonito. E quando você inicia, pô, vou iniciar para chegar em algum lugar. Ok, é legítimo. Mas quando se tem vaidade, tudo é mais pesado, né? E me chamou muita atenção como tudo aconteceu. A gente deu risada sobre a mãe que financiou. O quanto a gente, no meio do caminho, a gente é ajudado. Sim. Ninguém chega em lugar nenhum sem alguém que ajude. E lá na jornada a gente... Não que a gente se esquece, mas eu acho que a gente vai levando e a gente... Nossa, cheguei até aqui. Então, assim, quem acreditou em nós lá atrás... Alguém que emprestou uma grana, alguém que deu um conselho, alguém que falou, o próprio cliente, o próprio que cliente. contrata, porque quem que vai contratar um cara É um ponto, porque nunca... assim, o cliente não é só a pessoa que vem ou a família que vem e nos paga para entregar um produto. É alguém que confiou, né? É alguém que confiou, é alguém que falou assim, olha, vocês podem me entregar o que eu preciso. Né? Então, isso vale muito nos nossos negócios. Isso precisa voltar a ter o valor, né, que tinha. Eu defendo que nas gerações passadas a gente tinha, não muito longe, mas a gente tinha um respeito maior, né, pelos clientes, onde ali o fio do bigode funcionava, onde você prometia e cumpria. Então, hoje, a gente recebe os nossos clientes muito mais desconfiados, né, por conta de um desgaste nas relações profissionais, pessoais também. Então, assim, ninguém pode confiar mais em ninguém, mas como foi bom que o nosso primeiro cliente tenha confiado em nós, isso nos motivou, isso nos inspirou. Pô, então, errei aqui, vou acertar aqui, mais um cliente. Aí ele te indicou. Então, isso vai nos colocando no trilho para ir melhorando. E em respeito a esse primeiro cliente, aí vem dezenas, vem centenas, vem milhares. Então, é muito bom. Então, lembre-se de quem te ajudou. Né? Agradecer a todos que ajudaram a Ju, que ajudaram o Maurício, que ajudaram a Giovana, que me ajudaram. Aqueles que nós podemos ajudar também, que é uma graça que Deus nos dá de retribuir também durante a jornada. Isso é muito legal. Porque a gente acaba ajudando, a gente confia em alguém também. Sim. Então, isso serve para a gente entender que sozinho a gente não consegue chegar nem ali embaixo. Nem sair desse estúdio a gente consegue. Então, nós estamos aqui com gravação porque tem alguém se dedicando, alguém cuidando de tudo. E isso é na obra, isso é na arquitetura, isso é em tudo. Que legal, né, ver a história de vocês. Vamos falar um pouco de negócios, tá? Qual que foi o momento, Ju? O momento que você olhou, assim, entendeu que você estava, né, no caminho certo. Hoje você, com a Casa Piqui, com aquilo que você entrega, na verdade, assim, é referência mesmo, né? Hoje
Hoje aqui a loja é linda, dá vontade de ir lá. Inclusive, estava falando com a Alana, vamos fazer uma reunião lá na... Já saiu. Vamos fazer, a gente tem um encontro do Consul Clube MT. Vamos marcar com a Ju para fazer lá na Casa Piqui, que é muito legal, cara. Dá vontade de ir lá só para tirar foto. Lá é gostoso É mesmo. uma delícia. Obrigada. Mas é mesmo. Eu mesmo. queria um ambiente com cara de casa, entendeu? Eu queria, assim, não por lidar só com isso, mas que tivesse um ambiente com cara de casa. Porque eu falo assim, a loja, quando você impõe a loja para o cliente, é um tiro no pé. Ou você pode acertar em sendo imponente, ou você erra gigante, porque você deixa ele coagido, né? Exato. Então, é até assim, todos os eventos que eu fiz na loja até hoje, nenhum foi voltado à venda. Nenhum foi voltado à minha venda. Um foi uma festa junina, o outro foi uma palestra para mulheres, que foi muito legal. E o outro evento foi uma vernissage da Joana Franciosa. Então, eu não estava vendendo meus produtos. Tá, pegando esse gancho, até que ponto você acha que o ambiente, um ambiente ali que é empresarial, ele inspira na hora dos negócios? O quanto ter um ambiente como você tem, é quem já está falando da área de vocês, inspira e traz o cliente para a realidade para ele saber o que ele precisa comprar. Porque às vezes o cliente ele vai lá, ele não sabe o que ele quer. Eu acho que o trabalho de vocês, eu sou um cara extremamente visual, eu sou horrível para criar. Então, o trabalho de vocês é justamente trazer o cliente, ó, isso aqui que você quer, é isso. Eu acho Era que, isso. assim, respondendo um pouco do que a Ju tem na Casa Pequi, e é uma coisa que a gente pensou para o nosso escritório também, eu digo que o cliente, quando ele entra na Casa Pequi ou quando ele entra no escritório, ele não quer só um bom produto, só um bom projeto. Eu brinco que bons projetos todos os escritórios que estão atuantes na cidade fazem, porque senão não estariam no mercado, Exato, né? concordo. O que a gente tenta explorar pelo ambiente, e eu acho que isso faz sentido para a Casa Pequi também, é a experiência, né? Eu acho que o nosso foco hoje, inclusive, é o atendimento. O atendimento. Porque, às vezes, o projeto eventualmente vai ser falho. Tu pode errar, tu pode faltar com alguma informação, tu pode ter erro também nos produtos, né? Porque depende de fabricante. Você pode acertar depende e eu posso, como cliente, não gostar. Exato, Isso. exato. Então, eu acho que Não me atende. é a experiência também do processo. E eu não falo isso como aquele papo de, tipo, vender experiência. Não é isso. É diferente, eu posso comprar, por exemplo, papel de parede pelo Mercado Livre. E vai chegar um produto que pode até ser bom e funcionar. Só que não é a mesma experiência de eu poder entrar numa loja que me recebe, que me atende bem, que me mostra as vantagens e desvantagens do produto, que me mostra o produto, de fato, em mãos, né? Que é uma coisa que a gente se perdeu um pouco. Mas vocês acham que essa realidade, isso parte da necessidade é o perfil do cliente atual? Eu tenho essa impressão. Isso é do perfil do cliente atual que demanda ter essa experiência, esse atendimento, sei lá, por conta de tanta informação, por conta das redes sociais, ou isso sempre foi? Porque eu percebo que hoje essa experiência, o atendimento, você criar esse ambiente, me parece algo mais atual. É o perfil do cliente atual ou é uma realidade que antes não tinha tanto... Nós não dávamos tanta importância e hoje a gente... Eu acho que hoje a gente dá esse valor para essa experiência. Sempre teve valor Isso, sempre teve valor, mas hoje a gente dá mais valor. Eu acho que A gente não vai quer nada- ter mais esse não sei se a palavra é aconchego, a gente quer essa proximidade, entendeu? Talvez Esse- o cliente ele quer mais do que ir lá pegar um produto, pagar e Isso, porque tem muita gente isso oferecendo mesmo. muita coisa. Eu tenho clientes que chegam lá e que eu vejo assim que ela foi para tomar um café. Isso. E Ela às foi vezes para é tomar só um café. isso, E ela, assim, é às vezes ela importante. inventa uma desculpa. Eu vim ver, não sei o quê. Ela fala, então tá, vamos ver. Mas você já lê na pessoa que ela não veio ver o produto, ela queria um café. Então, vamos tomar um café, depois a gente vê. E de verdade, uma coisa que eu gosto de fazer. Porque, assim, a venda, né? Lógico, adoro vender, eu Claro, preciso vender. Claro. Mas eu acho que vai muito além, ainda mais com o que a gente trabalha. A gente trabalha com tudo que gera o belo, o sonho, entendeu? E a satisfação. Porque a pessoa se vê realizada quando você... É uma realização que você permite da pessoa. Então, o concreto nosso não é a obra, né? Não é é a realização Do sonho. do sonho.
Então, você perguntou, a loja, um ambiente muda? Muda. Pode ser um 2x2, mas se o 2x2 for lindo, for aconchegante, ela vai falar, cara, é isso que eu quero para mim. Entendeu? E essa experiência, ela é um complemento. Exato. Porque imagino que você tem uma experiência maravilhosa enfim, de um design, enfim, tudo que você tem ali. Mas não tem um bom produto, né? Cai por terra, vai por água abaixo imediatamente. Então, a experiência, eu acredito que vocês concordam, vocês podem comentar. Então, a experiência, ela é um complemento daquilo que você entrega. Então, ela está dentro do pacote. A pessoa vai lá, ela quer um café, ela gosta do espaço, então ela consegue enxergar. Eu, como sou muito visual, você pegar uma almofada, acho que qualquer um, se eu pegar uma almofada e colocar aqui, cara, não tem valor essa almofada. Você pegar e colocar, eu ver lá, no caso Piqui, lá em cima de um sofá, com a iluminação correta, fala, rapaz, que almofada linda, ó, é a mesma que você viu lá. Então, esse espaço, ele é um espaço que vende, é multiuso, né? Ele vende, ele faz o cliente enxergar o que de fato ele quer, que é uma realidade que eu tenho visto muito. O cliente, às vezes, não sabe o que quer, e esse é o trabalho de vocês. Descobrir, junto com o cliente, o que ele quer. E é um complemento do que ela, de fato, vai comprar, né, do produto. É assim, eu sempre fui uma pessoa que eu prezo pelo produto que eu acredito. Legal. Entendeu? Assim, Você acredita naquilo que você vende. Você compraria o que você está eu vendendo. compraria o que eu vendo, facilmente, entendeu? E assim, eu vim buscando trazer algumas soluções, né, em termos de produto com um custo mais acessível, porque o que a gente trabalha, geralmente, o custo é muito alto. Sim. E eu entro a hora que o cliente acabou o dinheiro, sempre. Eu ia comentar. Ajudem a fase complicada da obra. Porque sempre eles se esqueceram de mim no começo. Entendeu? Então, assim, mas eu acredito... E, às vezes, quando a gente fala, eu quero isso, eu falo, cara, não vai funcionar, não vou pôr, não vai funcionar para você. Vamos fazer dessa forma que vai funcionar e depois você investe na outra coisa, mas põe num produto que eu acredito. Então, assim, para mim, esses tempos atrás vieram... Eu falei, cara, eu não acredito no produto, como que eu vou vender? É o mesmo pra gente também. Né? A gente só especifica aquilo que a gente confia. Porque isso conhece, é natural. Enfim, exato. Né? Isso é natural. Eu acho que teria que é muito ruim, assim. A vida ela é muito exigente para a gente gastar a nossa energia. Exato. Gastar a sua, sei lá, o seu tempo, a sua reputação, o seu nome em algo que você tem que se esforçar demais ali para vender. Porque é claro que, né, como a Ju falou, a gente quer vender. Se você derrubar algo de novo, você vai ser demitido. Eu tô com muito pensamento. Faz um furinho, boba. Pega, você vai... Eu não vou fazer furinho. Você é chique, desculpa. Eu sou controlada. Vai colocar o dedo no copo. Mas é muito legal a gente ver tudo que está por trás, né, de um trabalho excelente. A gente tem falado muito sobre excelência, e excelência não é perfeição. Né? O Maurício comentou um pouquinho aqui, a gente pode errar, a gente pode... Mas a excelência, ela só... Eu tenho percebido, eu tenho aprendido muito aqui. A excelência, ou uma marca, um profissional, né, profissionais como vocês que estão posicionados para a excelência, só é possível quando tem algo a mais do que a competência. Exato. Tem que ter algo a mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre propósito, mas tem que ter algo a mais. Então, tem história, tem paixão, tem um amor pelo belo, tem a vontade de criar essa experiência. E uma coisa que eu pego como gancho assim, dessa parte da nossa conversa é o que a Jo acabou de falar, assim, ó, eu acredito no que eu vendo. Então, eu compraria de fato. Então, como é pesado vou apresentar uma proposta para um cliente aqui, mas eu no lugar dele, eu não compraria isso. Isso é ruim demais. Então, a vida tem muito valor para a gente poder gastar. E, naturalmente, vocês são referência. E quem está posicionado para a excelência vai entregando cada vez mais excelência porque acredita naquilo. Sim. Exato. Né? Compraria aquilo que está vendendo. Embora não seja perfeição, a gente está em constante aí evolução. Mas respondam assim, ó. Nós temos aqui o nosso time de alta performance preparou aqui um roteiro que eu estudei a madrugada toda para seguir a noite Decorou, estudando. decoradinho. Você viu que eu nem preciso disso aqui. Isso aqui já está tudo Só aqui. para dizer que está na mesa. Então, assim, ó, propósito,
estilo, posicionamento. Eu gosto muito de falar sobre o que está por trás, né, da mão na massa mesmo. Mas, Maurício e Giovana, vocês tiram para o ímpar, quem quer responder ou vocês se complementam. O que é fazer arquitetura com propósito para vocês? Inclusive, tem aqui a tríade, né? Funcionalidade, beleza e durabilidade. Então, o que é fazer arquitetura com propósito? Sendo que o cliente chega lá, ele quer construir, ele quer obra. Muitas vezes ele não está nem aí para o seu propósito, ele quer que você entregue um trabalho e ele quer te pagar, ele vai pechinchar, quer que você parcela, você pega um gato, um papagaio e tal, e quer que você faça o projeto para ontem, de preferência, né? Para, né? Sim. Pra, né? Quem nunca, Posso né? começar a obra? Posso começar a obra Sim. segunda-feira? Né? Eu bato nisso, mas é tão bom a agilidade. Né? Geralmente acontece. Então, assim, onde é que está o propósito? Porque, complementando a minha pergunta, porque a gente fala de propósito, é o que dá sentido, mas a vida real, o dia a dia, é relação. Sim. Então, assim, é um trabalho exigente. O cliente que procura vocês, ele quer não menos do que algo incrível. E aí, depois, aquele seu projeto, e aí eu falo com quem é da área, é o que vai fundamentar todo o trabalho de 1 ano, 6 meses, de 2 anos de obra. O que der errado lá, tipo assim, a culpa é lá da Maurício Giovana e tal, Sim. enfim. Então, onde é que está o propósito? Ele está em tudo. E o que é a arquitetura com propósito para vocês diante da vida real, que é o cliente querer o projeto bom para ontem e que vai demandar, enfim, um monte de família trabalhando ali para que aquele projeto aconteça. Eu penso que quando a gente fala de propósito, o nosso trabalho ele não é um trabalho apenas técnico, sabe? Legal. Quando eu pensar em projeto, de forma, eu preciso produzir aqui um projeto de uma casa. Ok, a gente produz várias casas toda semana e tá tudo certo. Mas eu acho que o propósito nasce quando a gente começa a pensar em por que essa casa vai existir. Né? Eu tento olhar o antes do cliente decidir, assim, antes do cliente chegar a contratar o serviço de arquitetura, é entender o que motivou ele a decidir construir ou comprar uma casa ou edificar esse projeto. A mesma coisa com projetos comerciais. Né? A gente tem atendido agora, recentemente, um consultório. Eu fico pensando assim, quanto esse consultório evoluiu e amadureceu, né, ao longo da carreira deles, dos profissionais que estão envolvidos. E o que motivou eles a chegar nessa fase e qual a importância desse sonho para eles. Eu acho que o propósito nasce aí, quando tu entende que não é só um projeto. Que projeto por projeto, qualquer pessoa faz, qualquer arquiteto faz, enfim. Agora, quando eu entendo e assim, tento tratar com o mesmo carinho que eu queria receber quando eu preciso de um atendimento. Isso vai inspirar vocês assim, na criação também, né? Exato. Sim. Porque aí eu consigo já enxergar o que eu posso, o que eu não posso, qual o investimento que pode ser feito, o que é importante para aquele projeto. Né? Eu tenho casos de projetos que o cliente fala, eu reúno a família todo fim de semana para o churrasco. Eu fico pensando assim, cara, eu não posso pensar numa área gourmet que não seja suficiente, né? Para eu já aquelas penso na 10, funcionária 15 dele pessoas. chegando segunda-feira, cara. Tremendo. Não Mas vou isso. mentir para ti, Ju, que eu também. Escorreu Quando uma ele lágrima comentou aqui no isso, canto do olho da- eu Nossa pensei, Senhora, meu É uma Deus. bagunça. Mas Mas aí eu assim, falo, aí você faz vai... sentido, né? É. Tipo, você poder ter uma casa que seja para você. Essa tríade, né, da funcionalidade, beleza e durabilidade, né, resistência, é o que motiva, inclusive, o nosso nome, né, o Arq3. As pessoas acham que 3 é porque são 3 pessoas ou 3, né, 3 espaços, sei lá. Mas na verdade, pela tríade. A gente entende que o bom projeto ele tem que atender todas essas questões. E quando eu falo de funcionalidade, é entender que a casa do Danilo não vai ser a mesma que a casa da Ju. Por mais que eles possam ter gostos parecidos ou algo assim, cada um vai ter a sua vivência, a sua experiência. Tem gente que vai curtir a privacidade, ficar sozinho o fim de semana inteiro, enquanto o outro recebe 15 pessoas para uma festa. E outro que gosta de... A gente está com o caso de um cliente que ele gosta de terreno grande porque ele gosta de brincar com as crianças na grama. Então, para mim, mais importante do que o meu projeto é a grama que eu estou deixando para ele o poder espaço. usar. Aí você pensa assim, então não é só a edificação, é entender a necessidade da Hoje a pessoa. gente fala que o briefing é 80% do Exato. seu projeto.
Exato. Isso aí. A partir do momento que a gente começou a utilizar com mais firmeza, né, o briefing, a gente teve um acerto, assim, né, Mal, bem maior do que a gente tinha. Porque ajuda muito, ele auxilia muito. E é saber que cada, né, além de tudo, é o sonho da pessoa que está ali, é o coração dela. Tipo esse cliente, né, que ele quer o espaço livre para... É o coração deles que está ali, né, por conta de família, é todo um bater, né? Então, A área livre do terreno é mais importante é mais do que a própria casa importante em do si. que a própria casa, os próprios quartos, né, suítes. Então, assim, para entender, para... Ou seja, você poderia pegar um mega projeto do Instagram Sim, e não ia, né, o mais, né, espetacular aí, né, do ponto de todos os pontos de vista, mas você não ia chegar Entender. não ia naquilo que atender. aquela família precisa. Então, eu vejo a partir da fala de vocês a importância que existe em entender que existe uma pessoa demandando um serviço. Então, existe uma expectativa dentro daquilo. Então, trabalhar com propósito é não só concentrar naquilo que é propósito para mim, mas entregar algo pensando no que é o propósito para o Exatamente. cliente. Né? Então, assim, você entender, quando vocês falam do briefing, que é um termo técnico, mas nada mais é do que eu entender, cliente, o que você quer, por que Isso. você quer. Né? Então, eu quero isso, tal, beleza, eu vou te entregar. Então, a gente trabalhou, ao longo desses 15 anos, a gente entregou, sei lá, quase 300 casas. Então, muitas vezes lá no início, assim, você pega um papel, apresenta, ó, tem essas duas possibilidades de planta e tal. E vai, mas a gente vê hoje o quanto, qualquer trabalho de excelência, tá, pessoal? Quando você entende de fato o que o cliente quer, dedica um tempinho a mais para entender, você vai ser assertivo, você vai ter uma experiência, a sua chance de acertar é muito maior e é uma real preocupação com o resultado final. Exato. Isso. Né? Isso Eu mesmo. tive uma experiência quando eu citei que inspira na criação, quando você entende a realidade. Quando você vai vender alguma coisa, há um espaço. Se é uma pessoa sozinha, é uma ideia. É uma pessoa com muitos filhos, é outra ideia. É uma pessoa mais velha, mais nova, qual que é o estilo de vida? Ela fica em casa, não fica? Então você vai... Eu lembro quando a gente fazia mais casas de médio padrão, uma vez chegou na empresa uma cliente, uma senhorinha, assim, muito simples. E na época, né, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, então você via assim, o quanto as pessoas faziam um esforço muito grande para comprar. Então ela vendia, pegava ali o FGTS, um dinheirinho que juntou, o filho ajudava, vendia alguma coisinha e ela ia de bicicleta. E essa cliente, nós fizemos uma casa no bairro aqui da cidade, e eu lembro que eu tinha uma preocupação muito grande com como a gente atendia ela. Mas depois eu fui percebendo por quê. Porque ela ganhou o nosso coração de tal, assim, cara, ela trabalhava de doméstica. Eu sei lá como é que ela juntou grana. Só sei que ela juntou grana. Ela ia lá, para vocês terem uma ideia, uma vez ela chegou com o pé sujo, ela tirou o chinelo na porta do escritório para entrar. Eu, não faz, não, eu vou sujar aqui, sabe? E essa pessoa estava comprando uma casa com a gente. Então vinha aquela pressão assim, meu Deus, precisamos cuidar dessa casa, não podemos atrasar. Então aquilo inspirou todo o nosso trabalho. Tem todo um sentimento, quem a gente né? contratou. Então a gente percebe que é muito além do que pegar o pedreiro. Vai lá, pedreiro. Sim. Vai lá, cimento. Vai lá, faz e tal. E isso nos forma também como profissionais. Sim, com certeza. Sim. Né? Quando a gente entende quem que é o cliente, quais as dificuldades que ele teve para chegar até aqui, qual que é a história dele, por que ele quer a casa. Poxa, a gente já falou sobre a confiança. Por que ele me escolheu? Então, agora eu preciso... Então, é fundamental que qualquer pessoa que queira se manter no mercado, vamos falar de vida real, de negócio, que queira se manter no mercado, vai se manter no mercado entregando excelência, ok. Mas a excelência, ela parte de uma motivação pelo que Sim. você faz. Exato. Senão vai ficar pesado, você não vai sustentar. E isso passa pelo respeito ao cliente, pelo respeito à confiança, pelo propósito. Então, você precisa, né, ser apaixonado pelo que você faz. E sendo apaixonado pelo que você faz, você quer o resultado final para o seu cliente e isso retorna para você. E aí é algo comum que se espera de todo prestador, não é uma realidade. Né? No nosso Brasil, a gente tem falado muito o jeitinho brasileiro e tal. Né? Então, assim, a gente tem que bater de frente com essa realidade para que os profissionais ruins, talvez me arrependo do que eu vou falar, mas que saiam do mercado
E os que são ruins que fiquem bons. A gente não foi, né? A gente hoje está melhor do que a gente era ontem e, se Deus quiser, né, Na a gente verdade, esteja a gente melhor aprende depois. todos os dias. Exatamente. Né? É o que eu digo sempre, a gente vai morrer aprendendo. Né? Então... E essa disposição de aprender é fundamental. Isso. Eu preciso querer melhorar, não para ser bom, não, para entregar um produto, um serviço para alguém que está confiando em mim, que está me pagando, que E tem acho uma... que isso só acontece quando tu tem um propósito. Concordo. Em Esse é o fazer, ponto. né? Esse é o ponto. Porque- A gente precisa ter um propósito que motive o nosso trabalho. Exato. Por que a gente acorda? Qual que é o sentimento que eu vou para o meu trabalho hoje para entregar o melhor? Tudo começa na intenção do que eu vou entregar. E aí vem todas as questões técnicas. Mas é uma coisa que Mal e eu, a gente também já comentou. O dia que você não tá bem, não vai. Não Fica vai. em Entendeu? casa, Fica em casa. A gente entende isso. Apesar de que eu, por mais que eu não esteja bem, eu não consigo ficar em casa. Entendeu? Aí fica pior. Tipo, eu tô dando esse conselho, mas não sou capaz de fazer isso. Faça o que eu digo, Se eu não ficar em faça o que casa, eu eu faço. fico pior. Nem que eu vou lá só pra sentar, ficar lá, entendeu? Mas, assim, vai passando, vai. Às vezes não é o escritório, é algo pessoal, né? Que você não... Mas você não tá num dia legal, né? Essa história eu falo assim, é que cada um tem um padrão, né? E, infelizmente, a gente tem um padrão que domina todos. Mas eu falo assim, a pessoa funciona melhor em um horário, Sim. entendeu? Então, assim, seu horário é das 8 às 4 da tarde. Então, amigão, mas eu funciono das 4 às 10 da noite. Então, assim, isso a gente aprendeu, vamos falar com essa geraçãozinha nova que está vindo, mas essa geraçãozinha nova que está vindo, ela meio que se acomodou Sim. no que eu sou muito solto, né? Então eu sou a geração que... tá bom, amigão, mas venha e prove por quê. Então, assim, eu falo sempre... Eu já tive dias que eu falava assim, eu não vou para a loja. Hoje eu não vou para a loja, porque se eu for para a loja, a energia que eu vou para carregar para dentro dela não vai ser legal. Exato. Então, assim, eu preciso sair. Hoje eu preciso sair e ficar na rua, nem que se for batendo perna, fazendo nada. E, por incrível que pareça, todas as vezes que eu tomei essa decisão de ficar na rua, Foi melhor. eu fui muito mais produtiva para a loja do que Sim. dentro da loja, entendeu? Tu Então, assim... deixa de fazer uma hora então, ali. as coisas engessadas, hoje, ainda mais que nem a gente fala assim, todo mundo fala arquiteto é artista, né? Na literal, falando, que mexe com uma coisa mais artística, que tem que estar mais alinhado, funciona muito nesse contexto, sabe? De que vamos fazer com energia boa, vamos fazer com paixão, porque com paixão funciona. Exato. Né? Então, assim, acho que o propósito todo sempre é fazer com paixão. Não está apaixonado, não vai funcionar. Vai mexer com outro trem. vai Não, fazer outra não coisa. rola. Não rola. Que legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente olha para o mercado, né, de forma geral, o cliente, ele também mudou. Vamos perguntar para vocês, assim, o cliente de hoje, ele está mais exigente ou ele está mais ansioso? Essa realidade de você pegar o cliente, assim, no nosso, talvez isso seja regional, mas existe espaço para aquilo que é autoral, né, hoje, com o cliente que vem com referências de Instagram. Então, como que vocês lidam com isso? Chegou um cliente, eu quero isso daqui. Usa como inspiração, copia. Qual que é essa relação da criação de vocês com aquilo que o cliente traz hoje, das referências, que são muitas. Né? Sim, com E quando a certeza. pessoa vai procurar construir, ela já está seguindo no Instagram ali uns 100 profissionais. Eu quero isso, quero aquilo. Então, como transformar isso em casa, em lar, algo palpável, algo de acordo com o que o cliente quer? Eu acho que o que acontece é assim, a gente vive hoje um momento do imediato. Né? Antigamente, tu mandava uma carta, levava 30 dias para ela chegar e mais 30 para voltar uma resposta e você ficava naquela dependência. Hoje, tu manda um WhatsApp e se a pessoa não te responder dentro do 1 minuto, Ela já tu já te começa liga. a ficar irritado porque você precisa daquilo rápido. Então, eu penso que o cliente é sim exigente, mas ele anda muito ansioso. E não só ele, a gente também, né? A gente é ansioso, porque
ao mesmo tempo que eu tenho que responder um cliente, eu também tenho que cobrar um fornecedor e pedir uma informação e fico nessas dependências. Então, a tecnologia ela avançou muito e ela é muito boa, porque para o nosso trabalho é fantástico. Só que como a gente vive esse momento do instantâneo, do imediato, da coisa acontecer muito rápido, a gente sofre um pouco no processo de produção do nosso trabalho. As referências que a gente encontra na internet, que o cliente traz, que, enfim, Instagram, Pinterest, enfim, são muito importantes, mas dificilmente a gente consiga, e isso é fato, né? A gente nem pode, mas dificilmente a gente consiga reproduzir fielmente, porque o processo de projeto ele é muito personalizado. Então, não tem como você reproduzir algo que exista. Sabe? Ou pelo menos deve ser, né? Eu simplesmente analiso pela minha área de pesquisa ali do doutorado, que é conforto ambiental. O cliente, a gente teve um caso de um cliente que ele tinha um projeto num terreno, só que ele trocou de terreno e era praticamente as mesmas dimensões, mas ele queria usar o mesmo projeto. E eu falei, seu terreno novo, ele é oposto a esse, então a gente tem que remodelar todo o teu projeto para funcionalidade de conforto. E que parece uma besteira, mas a gente mora numa cidade de clima quente, então tem todas essas análises para serem feitas. E aí ele não entendeu de imediato, porque para ele o projeto estava pronto, ele só queria espelhar, virar aqui, ajustar para encaixar no novo terreno, quando na verdade não é isso. Então, assim, já vem a pergunta, como equilibrar o que o cliente quer com o que de fato ele precisa? Exato. Na verdade... Como fazer isso sem saber? Tem uma linha de impedimento ali. O cliente, às vezes, sabe o que quer e, às vezes, ele acha que sabe o que quer. Uhum. Então, onde que vem o trabalho de vocês para dizer para o cliente e elevar o nível de entendimento dele sobre o que de fato ele precisa? Eu acho que vai na base da conversa, Exato, né, Mal? é. A gente apresenta os prós e os contras, entendeu? Mas até que, Então, ponto, assim, até que ponto vocês vão dar um passo para trás? Já aconteceu da gente ter que dizer o seguinte, não dá para fazer dessa forma e se você faz questão que seja assim, não podemos executar esse serviço. E Sabe? perguntar isso, vocês já isso negaram mesmo. algum projeto por não estar alinhado com aquilo que você Assim, vai entregar? Porque não é só gosto, é técnico, o negar né, o também. projeto nunca aconteceu porque sempre a gente teve um diálogo muito bom com os clientes e mesmo esses que ficaram resistentes Balançados. com algumas questões, eles depois entenderam e fez sentido para eles. Mas já aconteceu de tu ter que ser mais incisivo, assim, falar, realmente isso aqui não dá para fazer porque não é tão Eu simples pergunto quanto porque parece. Né? naturalmente vocês, nem todos os projetos que vocês elaboraram, vocês fariam para vocês. Sim. Sem dúvida. Lógico. Né? Porque esse Sim. produto, essa casa, esse projeto Não é nosso. Sem dúvida. não é Sim. seu. Sem Né? dúvida. Mas aí até que ponto a gente... Cara, isso aqui vai ficar ruim. Né? Eu tive uma experiência com um cliente há muito tempo atrás que ele foi na casa de um cunhado e ele queria a casa inteira com um tipo de azulejo feio. Uhum. Para mim, feio. Pra você. E com a experiência de mercado, isso ia Não fazia complicar sentido. muito para ele na hora da venda. Aham. E aí eu fui indo com jeitinho, aconteceu uma vez, com jeitinho, até o ponto que ele quase falou assim para mim, ó, eu que tô pagando. A casa é minha. A casa é minha, não se meta e faça. Falei, cara, vou falar para ele assinar um termo aqui, porque isso aqui vai dar problema. Mas eu fiquei assim, avanço mais, não faço, ou faço, de fato, a casa é sua e tal. Lógico, não é algo que vai comprometer a técnica, a qualidade, né, enfim. Mas é interessante saber até que ponto, e nos atendimentos de vocês, até que ponto ir, até que ponto falar assim, ó, dessa forma eu não faço. Eu acho que nunca aconteceu da gente ter que não fazer, sabe? Já aconteceu, sim, da gente mostrar para o cliente, né? Às vezes a gente tem que Tentar provar e que tal. existem E o cliente outras falar opções. assim, não, eu quero desse jeito. Executou a obra lá, né? Realmente, se eu tivesse... Se eu tivesse feito como vocês comentaram, entendeu? Então, assim, mas eu, Maurício, a gente sempre deixa o cliente decidir, entendeu? Porque é como você comentou, não é um projeto meu, não é para mim, para eu morar, né? É teu. Então, assim, cada um tem uma funcionalidade, cada um pensa de uma forma. Essa é uma postura de vocês que não é de todos os Não, é de escritórios. todos. Por isso que eu estou Isso que eu ia trazendo. comentar. A gente tem muito colega que
entende o projeto, e de fato, o projeto é nosso, é uma responsabilidade, é uma autoria nossa, então a gente assume todos os riscos e prós e contras do resultado daquilo, mas eu gosto de pensar que o nosso projeto ele é feito a 6, 8 mãos, né? Nós e cliente. O cliente está sempre envolvido no processo criativo do trabalho. Eu brinco lá que o cliente para de interagir com o projeto quando é detalhamento técnico. Porque ele não tem Você muito nem saber, que... né? Exato, Nem ele não é. precisa acompanhar. Mas ele precisa entender as decisões. A gente tem projeto que o cliente ele leva uma trena embora para ele ficar medindo coisa em casa e lembrando como que é a medida do projeto e para ver se aquilo faz sentido para ele. Então, é construído em mais do que a vida apenas... real, né, gente? Assim, certamente Exato. vocês já pegaram algum cliente, atenderam algum cliente que trouxe um desenho no papel. Sim, Sim. Ó, eu quero isso aqui. sem dúvida. E aí eu falo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço com isso? Mas faz parte do trabalho de vocês, o resultado final. Então, E geralmente, quando tem esse desenho, a gente gera, de fato, Gera ele. algo mais próximo Legal. possível do que ele Isso. quis. legal. E se não faz sentido, a gente gera uma proposta que faça sentido com aquilo que a gente entende como, enfim, desempenho técnico. E aí a gente apresenta para ele. Então, ele ainda tem o processo decisório dentro daquilo que ele decidiu, né? Uma história engraçada dessa história do cliente aparecer com um projeto. Uma vez uma cliente veio e trouxe o projeto para mim. Eu fiquei olhando assim, meia hora para o projeto. Eu falei assim, então na sala você quer um ET? Porque o desenho dela era um ET. Ela falou, não, isso é uma cadeira. Eu falei, não, eu entendi que você queria na sala um ET, porque o seu Cadê sua desenho... sensibilidade também? Você não viu, né? Tava Cara, na sua era um frente. ET que ela tinha desenhado. Eu falei, então você quer um ET na sala, mas era uma cadeira. Eu falei, tá, então tá bom. Você falou sobre isso, falaram sobre, né, o cliente do Pinterest, do cliente que já vê no Instagram, o cliente... Mas é uma realidade do digital, né? Então, como que a gente consegue fazer para não ficar escravo do digital? Isso voltando para aquele, né, para o nosso... O que está circundando aqui toda nossa conversa, que é o que está por trás, né, dos bastidores. Sim. Como não ficar escravo disso? Porque, por exemplo, dá um exemplo. Hoje, no final desse podcast, nós vamos tirar uma foto. Uhum. Né? E nós vamos estar ali e tal. Então, assim, o que de fato é, o que não. Então, o digital hoje, ele nos ajuda muito. Existe todo o nosso processo comercial que passa pelo digital. Mas como não ficar escravo? A gente voltaria para o propósito? Será? A gente voltaria para o motivo pelo que a gente faz? Porque, às vezes eu vi uma postagem assim, alguém dizendo assim, ó, curtida não é afeto... comentário não é amizade e tal, tipo assim. E hoje em dia a gente, né, se eu não dei bom dia no Instagram, eu não acordei. Se Sim. eu não postei story, porque eu não estou trabalhando. Sim. Então, assim, o que é digital, que era para ser um complemento, um potencializador, Se tornou o se centro, tornou a realidade. Então, Sim. onde nós vamos parar, até que ponto a gente tem que se cuidar nesse sentido? Como não ficar escravo, né, do digital? Tem como? Eu né? reconheço que pelo escritório a gente peca muito Peca. nisso, porque a gente não consegue, né? E já consideramos contratar agência para produzir, já consideramos contratar uma pessoa que só fique operando e respondendo e interagindo, mas assim ainda não sentimos assim Não. essa. A gente Você sabe acha que é que seria preciso. A pesado? gente sabe que é preciso, mas eu não sei até que ponto, porque a gente está produzindo bastante, tem bastante coisa acontecendo. Acho que a gente tem tido retornos também via o digital, porque tem cliente que chega pelo Instagram, por exemplo. Mas eu acho que o processo ele é um pouco mais humano. E eu até brinco que é uma coisa assim, muitos grandes escritórios, eles produzem o que a gente chama de indústria de projetos, que é um grande escritório que tem um nome de peso, que é o arquiteto ou as pessoas mais envolvidas, só que tem uma bancada de trabalho onde cada um faz uma coisa. Então, um faz estudo, outro faz maquete, outro faz renderização, outro faz detalhamento, e isso vai virando É tudo muito robotizado, assim, sabe? Financeiramente, genial. A pessoa vai ganhar muito dinheiro num método de produção em série, sabe? Série,
Só que aí eu acho que perde um pouco, para mim, do propósito, porque eu sinto essa necessidade de estar envolvido em quase todos os processos, a Giovana também, então talvez a gente nunca vai ser milionário, mas a gente é feliz fazendo o que a gente faz, então é um pouco disso, É sabe? interessante porque essa estrutura é uma estrutura, como você disse, muito interessante do ponto de vista Sim. comercial, a escala do negócio, mas certamente você vai perder um Sim, pouco. com Mano. certeza. Eu conheço muitos arquitetos, inclusive de Cuiabá, que têm uma metodologia dessa e que ainda conseguem interagir dentro dos processos e conseguem trazer a identidade ali do seu escritório, da sua marca. Mas, para mim, ainda é uma Mas coisa um é mais pouco difícil. Eu tive uma sabe? experiência com um escritório de arquitetura bem conhecido, com muitos seguidores e tudo mais e tal. E o que a gente percebe no processo? Que, na verdade, o arquiteto não é ele quem faz, né? É isso que você está dizendo. E tudo bem, ok, né? Nós Faz queremos, parte, né? faz parte. Isso não dá demérito para o escritório, para a qualidade do projeto. Mas confesso que como cliente a gente fica assim, pô, não sabe meu nome, não sabe quem eu Sim. quero e tal. Um dia a Ercia Arquiteto, Nem sabe que a obra queria existe, mandar às lá um vezes. alô, lá de São Paulo, queria mandar lá um alô mudou meu nome, tipo assim, sei lá, falou o nome errado, falei, pô, foi falar no Instagram lá, não sabia meu nome e tal. Porque, de fato, o que tem ali? Tem a gerente de escritório, tem quem projeta, tem quem faz o briefing, tem quem faz reunião. Então, em algum momento, esse profissional, que é quem tem o nome no escritório, ele vai ali dar uma pincelada e tudo, mas ele não está ali na criação. Exato. Repito, tudo bem, é um tipo de... Mas você perde em alguma coisa. Então, Sim, em com tudo na certeza. vida, você tem que perder para ganhar. Então, entendendo o trabalho de vocês, é o que hoje os incomodaria, né? Então, se isso vier a acontecer, vai ser pesado, assim como certamente é pesado né, para essa profissional, porque ela tem que ali engajar, talvez esteja na agenda lá, engajar com o Danilo e mandar mensagem de bom dia para ele. Exatamente. Porque não é algo mais natural. Que daí o digital já entrou e dominou. Então é algo que a gente fica vem ainda o lance de que a faculdade nos preparou para fazer projeto. Sim. Não para gerir uma empresa, não para controlar equipes e lidar com pessoas. A gente aprendeu a fazer projeto. Então, tudo que aonde a gente chegou hoje, com muitos erros e acertos, talvez até mais erros do que acertos, mas onde a gente chegou hoje é em função de ir na raça e no peito, né? Então, a gente foi tentando... A gente não tem essa parte técnica, eu falo assim... a gente não aprende a gerir uma empresa. É só fazer projeto. E quando tu consolida uma grande empresa de arquitetura, por exemplo, a última coisa que você vai fazer é projeto. Mas assim, e aí você deixa de fazer aquilo que você gosta. Então mas você eu gosto como de fazer professor, projeto. hoje a gente, talvez seja uma realidade atual também, mas você como professor universitário, você vê que falta isso, tanto no curso de arquitetura, a formação de vocês, quanto de engenheiro, qualquer outra profissão, um pouco mais de atenção à gestão. Sim. Porque assim, pô, você... É, Projeto, vocês foram formados ali para criar projeto. Mas se não tiver hoje um mínimo de gestão, você é um bom profissional, quebra uma empresa, a gente enfim. tem, dentro da graduação, existe uma disciplina que a gente chama de gestão de escritórios. Mas é bem ela raso, não é? No meu curso foi relativamente superficial. Assim, a gente Eu só nem aprendeu o tive. básico, Eu também não aprendeu o tive. básico. Acho que tu não teve também, né, Ju? Mas assim, eu entendo que não é... E agora, como professor, eu entendo que não é função da universidade te ensinar a ser empresário num Você acha? curso de engenharia ou de arquitetura. Eu acho que a gente tem que ensinar os caminhos e ensinar a essência daquilo que ele vai produzir. Muita gente sai da engenharia e alguns dos questionamentos que as pessoas fazem assim, eu saí da engenharia sem saber tudo. E ninguém sai sabendo tudo, assim, não querendo estourar. Na verdade, a gente sai não sabendo nada. Mas, exato. Você começa A com a gente- prática, né? É o esse início, né? foi um erro que Nada, aconteceu comigo, assim. Porque quando eu fazia faculdade, eu estagiava no que era, para mim, o melhor escritório da região. Produzia projetos verticais, né, edifícios. Então, eu só fazia aquilo. Eu estava na melhor posição que eu podia estar na atual conjuntura. Quando eu terminei a faculdade, a gente desenvolve o projeto o TCC, né, o trabalho de curso.
E existe um concurso chamado Ópera Prima, que a faculdade seleciona os melhores trabalhos para enviar. O meu trabalho foi selecionado. Legal. Aí eu fui, assim, inflando, né? Ah, eu assim, sou o cara. Eu só não Ah, fui eu sou o laureado na faculdade, porque eu acho que teve um lance de uns... Mas eu estava entre os 5, os 10, talvez, melhores alunos da turma. E eu saí da faculdade com aquela sensação, Eu era da turma assim, do de, fundão, gente. agora eu Que posso vergonha. tudo. Que vergonha. Agora eu posso tudo. Agora eu, né, sou o cara. cheguei mercado, né? Vamos lá. E aí que eu vi que a realidade do mercado era bem diferente daquilo. E aí eu, sabe, desanimei, assim, de um tanto que eu falei, eu não sou tudo aquilo. Entendi. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a buscar, aprender e É, melhorar. é esse impacto, Exato. é essa crise que faz você amadurecer A profissionalmente, como corrida pessoa. também me ensinou bastante disso, de que eu não estou competindo com o outro escritório de arquitetura, eu não estou competindo com, sabe? A minha competição é comigo. É. Né? Na corrida a gente tem isso, eu tenho que melhorar o meu tempo, Ó, o meu ritmo, não é ganhar Fundamental isso para tudo. Que, assim, Ju, qual que é a sua visão? Hoje em dia existe muita comparação também. Então, a comparação, ela direciona o trabalho de Exato. muita gente. Sim. Então, assim, como que você vê hoje, com tanta informação, a comparação e o quanto isso pode travar, de repente, aquilo que aquela pessoa deveria ser? Eu falo assim que hoje a gente está bombardeado, né, de informações. Eu falo assim que hoje, infelizmente, é meio, né, bruto de falar, mas hoje o Instagram, a rede social cria inúmeros picaretas, né? Então, assim, você vende o que você quiser no Instagram. O cara copia um projeto de não Sempre sei... vai ter alguém que vai comprar. O cara pega o projeto... Já aconteceu de eu olhar o Instagram esse tempo atrás e falar, mas então esse projeto não é dele, não, entendeu? E ele postando. Então, assim, a gente está aberto a muito picaretagem, entendeu? Eu falo assim, de você vender uma imagem que você quiser no bendito do Instagram. E eu falo que cada vez mais a pessoa, a hora que ela tem o tete-a-tete com você, ela começa a ver, ok, é real, existe fundamento. Hoje as pessoas precisam, mais do que nunca, ser pescada para a realidade. Entendeu? Às vezes o cliente chega lá para mim e fala, eu queria tal coisa, né? Porque eu vi no Instagram, porque Beltrano fez, porque eu falei assim, então, deixa eu te falar, isso não é real. Isso não acontece. Isso não vai funcionar. Então, assim, quando a pessoa é trazida para a realidade, você consegue trazer a pessoa para a realidade e com fundamento, e com propriedade, com expertise no que você está falando, pronto, você ganhou a pessoa, porque ela se sente segura. Ali, ela se torna uma pessoa segura, porque ela vive num mundo de insegurança, tá? O mundo de fantasia que foi criado hoje é muito grande, tanto que assim, vamos falar assim, a gente vende o produto que a gente vende, eu, né, você, a gente busca um padrão de alto luxo. Então, hoje, as grandes marcas, vamos falar assim, elas deixaram até de vender produto para vender experiências. Né? É a bendita da experiência, entendeu? Ela abre uma loja de... vamos falar assim, a Tiffany, não sei, abriu uma loja de café. Tá, e a sua bolsa? Café, A sua né? bolsa, Exato. por que você está vendendo café? Porque o público descobriu que a sua bolsa é feita na China. Entendeu? Então, ele falou, cara, se meu produto falhou em algum ponto agora, eu tenho que vender, eu tenho que continuar pescando com experiências. Eu tenho que trazer experiência para o cliente. Então, assim, eu acho que... E vou te falar, eu tô vendo uma reação inversa quase hoje, a pessoa querendo voltar a ter o tete-a-tete, a experiência real, o físico. Porque a gente viveu muito, e a pandemia trouxe hoje da gente viver o impalpável, né? E frustra, né? O impalpável frustra. Então, eu falei assim, então eu chego para o cliente e falo, não funciona. Ele olha para mim, mas eu vim em tal lugar. Eu falei, então,
em tal lugar, não existe. Às vezes eu tenho que até falar para ele. A gente vive com... vamos falar assim, o Pinterest, eu tenho vontade de deletar aquele trem. Porque o que acontece? A pessoa, eu vi do Pinterest. Meu amigo, então, mas no Pinterest, São tudo outras. pode. Eu acho que Possível. o Pinterest, ele é bem útil para quem sabe pesquisar, para quem sabe... nós podemos utilizar também. Às vezes a gente usa para caçar Uma textura, referência, uma coisa. ou algo assim. Mas é como Tem a café? inteligência artificial. Minha filha, ó, depois vou cobrar de você, né? Você tinha Alguém dá um uma café ficha de pra ela e já café. traz o QR Code pra ela pagar o Você tinha Pix do a café. fichinha que foi entregue na entrada, era uma ficha de café e uma ficha de água. Eu já foi. gastei Tá as duas de agora. É água. o inclusive. Entendeu? Mas é como o chat GPT, sabe? Acho que... O Maurício tá se no tu saber equilíbrio, usar. né, cara? Porque, assim, eu acho que a grande dificuldade pra gente não ficar escravo, não comprometer a excelência, nosso propósito, a nossa vida pessoal baseada nas redes sociais é simplesmente a gente inverter. Não deixar que a evolução, a agilidade, a rapidez, a pressa que a rede social vai nos colocando, ó, tem alguém ali, tem uma história de arquitetura que tá indo mais, ó, preciso seguir lá. Não, calma. E usar a rede social para poder potencializar o que a gente é, o que a gente entrega. Lógico, hoje eu não posso ir, né, para fazer uma obra sem mostrar o que eu estou fazendo. Ok, mas tem a obra, eu vou mostrar o que eu estou fazendo, mas eu defendo que precisa ser leve. Sim. Precisa ser leve, porque para algumas pessoas é legal, oi, bom dia, tal, Instagram, para algumas pessoas pode ser para você, pode não ser para você. O que é leve para você? A rede social é uma realidade? É uma ferramenta? Sim. São as regras do jogo. Vamos utilizar para o nosso negócio? Sim, é necessário. Mas até que ponto? Então eu vou... Você não gosta de... Você gosta de estar aqui, né? Mas enfim, eu sei que você ama, tô vendo seus olhos. Exposição. É sua vida. Mas assim, também. você não quer botar ali com tela, então assim, colocar pra Giovana hoje. Ó, hoje, para a Giovana vai ter que gravar, colocar a cara ali em 50 vídeo, stories por jamais, dia. Cara, aham. isso vai O Maurício matar já você. sabe que ele não vai conseguir. Entende? Isso vai ser Nem pede pesado. mais. Então, quando você contratar um escritório de marketing te pedir, isso vai ser pesado. Mas, pô, será que dá pra você, quando eu for na obra, será que tem como você fazer um videozinho? Fazer algo, Na Sim. obra? Poxa, dá. É uma dorzinha? Mas são as regras do jogo. Eu preciso mostrar, pessoal, estamos aqui numa Adaptar obra pra e realidade. tal. Mas é leve gravar um e tal. Então, isso é importante porque é infinito. É gravar 10 stories, 50, 100, é mostrar, é dar bom dia, boa noite, tô tomando café, tô treinando. Pá. Então, a rede social não é a vida. Exato. Então, esse equilíbrio é fundamental. Gente, nós estamos caminhando para quase, dá para ficar um tempão aqui, não? Vamos ficar, prepara o almoço. O celular deve estar pipocando vocês. O celular do Maurício meu tá virado para baixo. O meu eu deixei lá na outra relógio mesa fica já. notificando Vocês só são- aperta aqui, né? Sugestão de tempo, gente. Nós somos, né? Mas assim, qual foi o projeto mais marcante e desafiador que vocês fizeram até hoje? Tem como responder? Ou um deles, sei lá. Eu acho que não tem. Eu acho que o todos. mais Desafiador, Eu acho que não- todos sério? são. Todos são. Porque por mais simples que seja, sempre vai ter alguma Por coisa. causa daquilo que vocês já diferente, falaram, que né? é- Existe um peso bom, que é o que dá o tesão, Exato, o trabalho ali e tal, Sim. assim. Né? Confio em mim, expectativa, eu preciso transformar isso aqui em realidade, ok? Então, por isso, acaba que tudo tu tem- é A gente desafiador. tem um caso de um desafio de tempo. Um super projeto de 2, 3 mil metros quadrados que precisa ser entregue o mais rápido possível. Então, a gente está lá no escritório Correndo acelerado com para Esse é um poder... desafiador, tipo assim, eu É um preciso... desafio, né? Não tanto pela complexidade, mas pelo desafio de fazer dentro de um Sim. prazo. Aí a gente tem outros projetos Peraí que eu que vou são lá pegar meu diferentes. café, gente, porque senão, né? Pega seu Tem, café. tem outros projetos que são diferentes, então são atípicos daquilo que a gente está habituado a fazer, também é um desafio. Sim. Enfim, então acho que todos têm seu tempero ali de Todos desafiador. eles dão um friozinho na barriga. Aham. É. E é o que dá o prazer também de fazer. Legal. Meu time tinha colocado aqui, vocês conseguem hoje viver de arquitetura com saúde mental? Quantos remédios você tomou? Nossa! Consigo. Não, tá tudo tudo bem. certo. Tá tudo bem. O olho piscando. O olho É, tá piscando. tudo bem, eu tô bem, né? Mas Mas isso volta. Eu vejo que as perguntas o pessoal me conhece, né? Então, quando coloco as perguntas, vê que
mexe muito comigo, me motiva muito saber o que está por trás do profissional. Né? O que tem por trás. Então, pô, saúde mental, cara, fundamental. Vou dar um exemplo. Esses dias um cliente, o que é importante para mim, o cliente marcou comigo 5h30. E lógico, a gente vai ali atender e tudo mais, e eu tinha um compromisso naquele horário. E aí depois o cliente me viu com as minhas crianças, eu tinha um compromisso, e o meu compromisso era com as crianças. E eu tinha um cliente, e depois, tipo assim, pô, tava ocupadão, hein? E aí eu peguei e falei, cara, eu confesso que quando ele me viu, eu fiquei meio envergonhado. Eu falei, será que ele vai entender e tal? E eu, depois, não mandei mensagem, depois eu expliquei para ele, né? Falei, cara, o meu compromisso é o seguinte, meu filho de 7 anos, se eu prometer com ele e não cumprir, eu tô enrolado. E eu tinha, de fato, um compromisso com ele. Então, ele leva muito ao pé da letra. Ó, você prometeu e o senhor não cumpriu. Então, eu explico, ó, às vezes não dá e tal, mas eu tinha um compromisso. E era, pô, mas era com seus filhos? Sim, mas era um compromisso. Então, existe algo por trás. Isso, no fim das contas, fez o cliente entender, pô, tem uma pessoa ali que tem filho, tem uma pai. pessoa. Eu tenho um compromisso de levar meu filho no jiu-jitsu, é levar minha filha, entende? Então, é importante a gente saber que nós temos uma vida pessoal. E, por favor, né, você, a vida pessoal, né, de vocês é fundamental para aquilo que vocês vão Sim. entregar. Mas Sem dúvida, assim, sem Danilo, eu vou comentar contigo que isso também é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? A gente Você vai acha? amadurecendo, sim. Porque no início do escritório, eu trabalhava sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, entendeu? Girava, entende? E eu levava meu filho junto, né? Pegava ele e falava, ó, a mãe tem que fazer uma medição e vai ter que aproveitar o sábado, o domingo, vai junto e tal. E assim, só que com o passar do tempo, né, você vai vendo que você também precisa ter esse pessoal, Esse tempo esse seu, né? humano seu. Então, assim, são coisas que eu amadureci, eu Você acha que particularmente, isso eu, Giovana, veio na sua vida com uma maturidade, sempre né? com a maturidade, entendeu? Hoje, o cliente fala assim, Giovana, preciso de um atendimento 5h30. Eu falo, Mal, você consegue atender? Por quê? Porque eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho meu filho, entende? Então, você vai... Parece, O que não parece quer dizer que tu- você não pode, assim, filho, maridão, hoje eu Exato. preciso. Ok. Às vezes acontece. Mas E sempre, não sempre, quer- sempre você pisar na bola, e não vamos quer assim, dizer né? que tu tá deixando Isso. o cliente de lado, Exato, porque exato. não é Mas isso. não é. Mas, De jeito nenhum. mas Até porque né? o cliente também tem a realidade. Às vezes o cliente, ó, não Exato, posso porque exatamente. Isso E né, é aí mesmo. que eu acho que compromisso. existe também um estereótipo sobre essa coisa da arquitetura ser tão caótica. Claro, na graduação é uma loucura, mas desde que a gente começou o escritório, assim, que a gente conseguiu organizar isso, eu não levei trabalho para casa, tanto que eu Isso. não tenho mais computador em casa para trabalho de Que era uma coisa que eu também arquitetura. fazia no início. Ponto, zero o relógio, tem que falar 1h30 disso. porque- E aí, assim, a Simone, que se estiver me ouvindo aí, a Simone, minha treinadora, uma vez ela me falou, e eu tava com aquela desculpa de tipo, Simone, hoje eu não consegui treinar porque eu estava muito cansado da noite anterior. Hoje eu não consegui fazer o treino de corrida porque eu tinha muito cliente para atender e aí eu não consegui fazer. E, hoje eu Sim. não consegui... Ela falou assim, Maurício, não é muita coisa que você tem para fazer. Não é você que não desculpa. sabe organizar seu tempo. Questão Isso. de tempo. Foi um tapa, assim. Eu falei, cara, tá, eu entendi. E aí eu entendi que eu também sou uma prioridade. O cliente, para mim, é a nossa prioridade nossa no escritório. prioridade. porque Só falo que eu assim- também sou, porque se eu não tiver inteiro pro dia seguinte cumprir minha agenda, Fundamental. eu Ótimo. vou ter 2 dias para cumprir em um só, sabe? Então, eu preciso, ao final do meu dia, parar, fazer meu treino de academia, descansar em casa, fazer minha janta, fazer, sabe? É o que coisa a gente Eu falo fininha, assim, sabe? é que eu falo assim, se você tem o seu pessoal equilibrado, o seu O profissional profissional, vai. você tem uma entrega. Exatamente, Isso. exatamente. Não adianta eu estar com o cliente com toda uma bagagem pesando nas minhas costas, porque ele não vai ter entrega E do no que eu fim das poderia ter contas, entregue. o cliente, isso conecta muito com o cliente, Sim. sabe? Porque, Sim. assim, é muito legal o cliente saber que ali é gente que está ali, Exato, sabe? exato. Lógico, você não vai ali, não se trata de, vou te atender quando Quando der, der, te se atendo, der. não. Mas, assim, agendou, organizou, mas não é a qualquer hora, porque existe
outros compromissos. Então, Eu fico muito preocupado, assim, em tentar o melhor atendimento no menor prazo possível, sabe? É uma preocupação que a gente tem para... mas você não pode para colocar negligenciar. o cliente. Mas eu não vou deixar de fazer Olha, coisas uma que eu já coisa, tenho assim, programadas, sabe? A loja abria aos sábados, de manhã. Aham. Sim. Né? E assim, às vezes ficava. Porque como a gente não é uma loja de cliente de rua, De não vitrine, tenho quase assim, né? de Aham. vitrine, de ponto. Sim. Então, às vezes, ficava muito ocioso. O que eu fiz? Não abro mais aos sábados, porque me fazia falta amanhã de sábado para cuidar da minha casa. Sim. E aí, mas o cliente fala, mas eu só posso sábado, porque isso. Eu falei assim, não, eu venho então te atender. Legal. Cara, ele fica... É uma exceção. E... É uma Sim. exceção, Ele exato. se sente E a gente faz lisonjeado, isso, a gente tem entendeu? Então, eu atendimentos venho... no domingo, às É, pô, vezes. tem Sim, cliente a gente que já só tá aqui atendeu. domingo. Você não vai E falar, pô, aí, não tá posso te tudo atender. bem, A entendeu? gente já atendeu depois das 8 da noite, entendeu? Não tem problema. Isso é legal. Mas a gente precisa chegar nesse entendimento, Sim. né? É. Para que Porque é tudo prioritário, flua. Porque é. é o que a gente disse antes. A gente fala, não tá bem, não vem. Entendeu? Isso aí. Ju, você considera transformar uma casa em lar em uma missão? Já vou colocar duas perguntas em uma. É uma missão? E qual que é a satisfação de ver um resultado final? Eu falo assim que o segmento que eu resolvi vender, né, que eu nunca fui vendedora de nada, né, nunca estive nessa área. Mas fazer da casa o lar da pessoa, para mim, é muito mais do que uma missão somente, sabe? Eu falo assim que vamos falar assim, fazendo o meu link com a parte religiosa, eu falo que a hora que eu entrego para a pessoa e ela sente-se em casa, um lar, que ela consegue criar memórias afetivas para ela, para o filho, e o conforto que ela sempre esperou, eu falo que eu falo assim, ó Deus, a minha contribuição, obrigado, o Senhor deixou que eu cumprisse desse minha Legal. contribuição, entendeu? Então, eu falo assim, eu nunca trabalhei como missão. Sabe? Ai, eu tenho que cumprir isso aqui, foi me dada essa missão e eu vou cumprir. Sim. Não. Sempre foi. Ainda assim, na hora que eu termino, todo mundo fala assim, não pode ficar amigo de cliente. Cara, eu já estou com viagem marcada com ele, entendeu? Então, assim... Jantar. jantar, é casa, almoço. cliente Quebrou todo o marcado, processo, você fala, não, mas Deus, entendeu? né? Então, porque assim, eu não consigo separar o profissional do meu emocional, Sim. E entendeu? não precisa, né? Né? Eu não precisa. Precisa haver a maturidade para você, né? Mas é separar as muito coisas, bom mas não você transformar a casa em um lar. Que fala que tem vida, que tem vidas, e essas vidas se completam e elas se unem. E aí você conseguiu entender e participar daquele processo. Entrar na casa de alguém é sagrado. Você Isso não mesmo. faz, Fundamental. você não faz, eu falo assim, você não faz cenário. Eu falo que tem gente que faz cenário, eu não faço cenário. Eu faço lar. A gente faço lembra casa. quando criança, né? Todos nós temos uma história, você da roça, certamente você vai se lembrar da arquitetura da sua casinha da roça. Ah, era uma arquitetura bonita? Não, aquilo ali traz uma memória afetiva. Uma memória afetiva. Isso vai Isso formar sua mesmo. personalidade, quem você é como Isso pessoa, como mesmo. profissional. Então, às vezes é uma casinha, duas aguinhas, telhadinho, tal. Exato. Né? O chão ali, como que era. Então, assim, é um projeto bonito, maravilhoso. Por quê? Porque é muito mais do que papel. Então, isso é muito inspirador, né? Isso que a gente conversou. E eu vou te dizer, hein? Essa casinha me traz muitas saudades. Traz. E é a mais simples. É a com- mais simples. É a que revestimento. tinha uma varandona. Não tinha um porcelanato, não. Isso. É a Como que tinha assim? aquele gramado, entendeu? Mas que a gente foi Extremamente feliz. feliz, né? Extremamente feliz, isso mesmo. Como que vocês enxergam o mercado de arquitetura nos próximos anos? 1 ano, 5 anos? Eu sou bem otimista com o mercado da arquitetura. Aliás, eu acho que eu sempre fui. Acho que a gente nunca teve uma fase Nunca assim, tive medo nossa, do não. futuro. Eu sei que as coisas podem mudar e, por exemplo, não existia inteligência artificial para arquitetura, né? Hoje tem. Hoje tem. Então, em algum momento a gente tem que se adaptar e Sim. se adequar àquela realidade.
pode ser que daqui 5, 10, 20 anos seja outra coisa, um novo software, uma nova tecnologia, um novo jeito de trabalhar, mas a gente tem que se adaptar àquilo. Então, não Nem tenho que a gente medo. luta Eu um acho pouquinho, que né, Ju? Vai sofrer. Meu a gente Deus. apanha, mas a gente aprende. Eu vivo navegando nas paredes das maquetes, entendeu? Mas modelagem tudo bem. 3D. Nossa, então, você mandar ligar, eu tinha sempre uma pessoa para mim. E É ele isso falava aí. assim. E hoje eu tenho o Enzo, que trabalha para mim, que domina o sistema da faz? loja. Ele fala, mãe, pelo amor de Deus, me entrega, mas não mexe. Eu falei, tá bom. Não atrapalha, não. Gente, para finalizar, que conselho vocês dariam para quem está começando? Cada um falar uma coisa. Paixão. Pronto. Sem paixão. Eu ia Começa. falar amor. Amor pelo que faz. Não se, tem. Se não tiver, nem começa. Vou trazer para o racional. Mas acho que é dedicação. Porque, assim, a gente tem que gostar do que faz, tem que ter amor, mas se você não se empenhar em aprender, em atender bem, em fazer bem feito, não vai. Então, junta tudo isso e temos uma dica bem boa para... Arc 3, ó. 3 tópicos para... Paixão, amor, dedicação. Nós nos reunimos nesse 4º episódio, né, com 3 arquitetos, né? Uma que foi, Uma aposentada. uma fugiu Uma e aposentada. foi, né? Foi, mas não foi muito longe. Cara, denunciei Né? minha idade, hein? Ficou dentro. Aposentada, 30 anos atrás, o povo deve falar, cara, é um ancião, né? Não estava no meu roteiro, foi você que falou. Mas para você que nos ouve, né, você que esteve conosco, vai pegar alguns cortes aqui, assista tudo se puder. É uma alegria pessoal minha, assim, poder trazer em 1h30, já até passou o reloginho, já até... É o primeiro que acontece isso. Para ver o que está por trás, né, de tudo. A gente está aqui para falar de arquitetura, de negócio, de construção civil, mas assim, nem falamos de obra, né, praticamente, porque isso faz parte, isso está naturalmente, né, ligado à competência, ligado àquilo que é a formação de vocês, aquilo que a gente faz todos os dias. Mas para você que vai entrar no mercado, paixão, né, amor por aquilo que você faz e dedicação. Então, esse é o segredo da excelência, o segredo de você se manter no mercado, o segredo de você ganhar dinheiro no mercado e de você ter sentido, né? Acordar todos os dias feliz com aquilo que você vai entregar, essa satisfação impagável. Então, Maurício, muito obrigado. Obrigado. Giovana, muito obrigado. Vou te convidar mais vezes só para te... né? Ju, muito obrigado. Aquilo que vocês fazem... Agradeço. Aquilo que vocês fazem inspira. E hoje saber um pouquinho mais de quem vocês são, inspira muito mais e que isso também seja inspirador para vocês. Saber quem vocês são, de onde vocês vieram, o porquê vocês fazem o que fazem e como fazem, que vocês não parem de crescer. Inspirem os mais novos, né? Sejam humildes para aprender sempre e crescer sempre, né? Sem comparações, vocês não precisam mesmo disso e por isso chegaram onde chegaram. Um abraço para todos os membros do Constru Clube MT, qual a Ju faz parte, todas as empresas que estão nesse nosso clube de negócio, né, você que é amante da construção civil, engenheiro, estudante de engenharia, arquiteto, estudante de arquitetura, gosta de obra, todo mundo é um pouco consultor, um pouco engenheiro, um pouco arquiteto, né? Um pouco doido. A saúde mental fica meio... Mas que conversa boa, espero que vocês tenham gostado. Né? Todos os links aí para você se inscrever no canal, colocar as notificações, né? Seguir aí, Maurício, Giovana, Ju, Arc3, a Casa Piqui. Nos sigam, né, no Instagram e todos os links que vão estar aí nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. E vocês, muito obrigado. Esse foi o Obrigada a você. 4º episódio do podcast Papo de Obra. Até a próxima. Valeu. Show.